A gente te conta que a Infracommerce anunciou um aumento de capital através da conversão de debêntures em ações. Vão ser aproximadamente 550 milhões em debêntures em cerca de 2 bilhões de novas ações. E o objetivo é fortalecer aí a estrutura de capital da companhia. Vamos conversar ao vivo então com o CFO da Infracommerce, Bruno Vasques. Bruno, tudo bem? Muito bem-vindo aqui no CNN Money. Obrigada por conversar com a gente. Tudo bem? Boa tarde, Muriel. Boa tarde para os assinantes da CNN Money. Um prazer estar com vocês. Prazer é nosso, Bruno. Eu gostaria muito de saber desses 55,53 milhões anunciados, isso representa a totalidade quando a gente fala desse montante convertido em ações ou apenas uma parte? Tem alguma expectativa aí de novas conversões, de novas emissões também, Bruno? Obrigado pela pergunta. Acho que é uma oportunidade para a gente trazer luz ao processo de reestruturação da Infracommerce, né? Uma reestruturação clássica de uma empresa, Muriel, ela passa por dois macropilares, né? Reestruturar a sua operação, né, para trazê-la para a sua proposta de valor e que ela possa executar com eficiência e com rentabilidade, sustentabilidade, e mudar a sua estrutura de capital. No caso da Infracommerce, a primeira etapa da reestruturação operacional ela foi executada principalmente no primeiro semestre, onde a Infracommerce ela se reaproximou da sua proposta de valor de viabilizar a comercialização digital de grandes marcas na região, né, com eficiência, alto nível de serviço e rentabilidade. Isso está demonstrado nos números que a gente publicou ao final do primeiro semestre. Ficou pendente a execução do segundo pilar, que é a desalavancagem da companhia e a melhora da estrutura de capital. E para isso, a gente deu um passo importante em maio, que foi traduzir a dívida bancária em instrumentos mandatoriamente conversíveis e agora culminando com a conversão dessas debêntures em capital. Isso traz uma solidez tamanha para a companhia agora, dar os próximos passos de crescimento numa proposta muito nobre de aproximar marcas através do canal digital aos consumidores nas áreas em que a gente atua, né? Respondendo em relação ao montante da conversão, com essa conversão, 65% das debêntures já foram convertidas em capital, né, restando 35%, que serão convertidas ao longo dos próximos anos e mandatoriamente dentro do intervalo de 5 anos. Perfeito. Queria entender também, outra dúvida que surgiu aqui, é por que a companhia optou por excluir o direito de preferência dos acionistas de aumento de capital? Qual que foi a estratégia por trás dessa decisão especificamente, Bruno? Na verdade, foi assegurado o direito de exercício de preferência Tá, no momento da integralização da debênture conversível, né? perfeito. Então, a debênture conversível ela foi emitida em abril, né, onde se assegurou o direito de exercício de preferência e houve exercício de preferência desse direito. O saldo não exercido foi integralizado pelos credores em maio, né? E desde então, todos os debenturistas, sejam eles os credores ou a base acionária que exerceu o direito de preferência, têm a opção de converter a debenture em capital mensalmente de forma facultativa e mandatória no vencimento do instrumento, que se dá ao final do 5º ano. É importante esclarecer esse ponto, Bruno. Outro ponto que eu gostaria de entender também, o fato relevante diz que não haverá impacto, pelo menos imediato, no caixa da companhia. Eu queria entender que se isso realmente significa, então, que a gente está falando de uma movimentação de caráter mais contábil, mais estrutural. Como é que você enxerga esse cenário? Perfeito, excelente pergunta, né? O passo da desalavancagem foi um primeiro momento, traduzir a dívida em instrumento mandatoriamente conversível, mas esse instrumento mandatoriamente conversível, que pese, vá virar capital, pelas regras contábeis brasileiras e internacionais, ainda figura no endividamento, né? Então, esse momento agora da conversão da debênture em capital, ele traz de forma tangível para o mercado, para os nossos clientes atuais e para futuros clientes, que o instrumento de fato desalavanca a companhia, reclassificando assim o saldo, os 555 milhões do passivo financeiro para o patrimônio líquido da companhia. Então, é um movimento contábil que não tem efeito caixa. Por outro lado, ele tangibiliza o processo de desalavancagem da companhia e melhorando a sua estrutura de capital.
Perfeito. Bruno, queria entender também se essa reestruturação, quando a gente olha especificamente no ecossistema de tecnologia do Brasil, pode significar que esse ecossistema talvez possa ter alguns desafios quando a gente olha para o cenário financeiro, ou não necessariamente. Olha, o processo de reestruturação, ele não é exclusivo do cenário de tecnologia, né? A economia brasileira, ela atravessa um período de juros elevados, né? Objetivando o atingimento da meta de inflação, que aumenta muito o custo de capital, né? E isso permeia diferentes setores, né? A companhia ela tomou decisões de negócios ao longo da sua jornada que não teve o retorno objetivado, se colocando num momento em que ela precisava se reestruturar. A reestruturação em marcha, ela tangibiliza que a nossa solução de tecnologia gera valor, né? Os credores entenderam que a companhia, se reorientada para o seu propósito original, administrada com uma austeridade, né, visando criar valor para os clientes e para si própria, se sustenta e se perpetua, né? Eu acho que essa conversão da debênture em capital, ela é um sinal forte de apoio dos credores nessa nova jornada, né, dentro da missão da companhia de viabilizar o comércio eletrônico de diferentes marcas, sejam elas nacionais e multinacionais. E outro ponto que eu gostaria de entender é como que o mercado tem reagido também a esse fato relevante. Olha, uma excelente pergunta, tá? Grande parte dos nossos clientes são empresas multinacionais, né? A Infracommerce, ela é a única empresa na América Latina que consegue proporcionar soluções digitais integradas de ponta a ponta, desde a logística até a tecnologia, para grandes marcas, desde o México, passando pelo Brasil até a Argentina, né? Nós somos uma multinacional brasileira, né? E para as marcas internacionais, para as empresas multinacionais, é uma decisão importante colocar uma operação tão sensível e tão estratégica na mão de um parceiro para viabilizar esse go-to-market no mercado da América Latina. Então, muitos diretores de clientes, sejam eles atuais e potenciais futuros, sinalizaram para a companhia que esse movimento traz solidez e segurança de fortalecer ainda mais a parceria estratégica com a companhia ao longo prazo. E também um pouco mais sobre quais vão ser os efeitos dessa capitalização para essa ideia de crescimento que vocês têm, incluindo aí esse cenário internacional, Bruno. Olha, essa capitalização, eu acho que, por um lado, sobre o aspecto comercial, Tá. ela fortalece a companhia para continuidade da operação vigente, né? E converter potenciais novos clientes em parceiros estratégicos de médio prazo, né? Então, ela pavimenta esse caminho, onde a gente traz segurança para o nosso ecossistema da continuidade e de expansão. E a primeira parte, ela também é super importante, né? A companhia hoje, ela opera com níveis de serviços do primeiro quartil de operadoras de e-commerce, não só na região, mas globalmente, né? E você ter credores sólidos como os nossos, né, apostando e vestindo a camisa com a gente, participando agora do capital social da companhia, é uma mensagem muito robusta para o mercado, para os nossos colaboradores, para os nossos fornecedores e principalmente para os atuais e potenciais clientes. A gente pode imaginar que essa operação ela vai fortalecer as bases para um crescimento sustentável realmente? Sim, era um passo importante, né? O primeiro passo era uma reorganização interna, né, que foi feita no primeiro semestre, né? E agora essa desalavancagem que dá um passo importante, né, com essa conversão de 65% da debênture em capital. Esses dois elementos, eles são condições precedentes agora para pavimentar um caminho de crescimento. E aí, falando sobre esse caminho de crescimento, queria entender quais os próximos passos. Dá para dar um spoiler, talvez, os próximos passos aí de vocês depois desse fato relevante? Olha, a companhia, nesse cenário de reestruturação, ela ainda não dá guidance para o mercado, tá? Sim, Então, eu vou pedir licença claro. para falar sobre uma perspectiva conceitual, tá? O e-commerce, Muriel, não só no Brasil, mas em diferentes países na região, ainda cresce em dois dígitos,
né, que pese a níveis de maturidades diferentes, quando a gente olha a América Latina, o Chile, um país muito maduro, o México ainda numa realidade do e-commerce brasileiro de 5, 6 anos atrás, todas as regiões em que a gente atua crescem 2 dígitos. Então, nós temos oportunidade de crescer na base de clientes atuais, né? E há, sim, um mar de oportunidades, sejam de marcas que estão começando o processo de digitalização ou que estão iniciando esse processo na nossa região, onde a Infracommerce pode ajudá-las e apoiá-las nessa jornada. Muito bem, nós conversamos com Bruno Vasques, CFO da Infracommerce. Obrigada, viu, pela conversa aqui com a gente. Volte sempre. Muito obrigado pela oportunidade. Até mais. Até a Obrigada, próxima. uma boa tarde.